Eu analisei 64 obras de dois sites diferentes, ambos brasileiros, a Ilúzia e a Novel Mania, pegando as 32 obras mais populares de cada site. E eu trouxe aqui para vocês tudo o que eu aprendi analisando a embalagem dessas obras. A embalagem nada mais é que a capa, o título e a sinopse da história, que são as coisas que o leitor vê antes de decidir se vai ler ou não o seu livro. Então nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi só observando essas 64 obras. Sem mais delongas, oi, eu sou o Lance, sou o escritor, criador de conteúdo e também CLT. Primeiro de tudo, eu tenho que explicar de onde que eu tirei a quantidade de 64 e como foi feita essa tal análise. Então, pra quem não sabe, tá rolando agora um evento em live onde eu tô fazendo um torneio de web novels brasileiras, onde o objetivo principal é conhecer obras novas e interessantes para acompanhar, mas que não têm reconhecimento ou simplesmente não são populares. Na primeira fase, foram pegas as 64 obras, onde eu e as pessoas que estavam assistindo analisamos a embalagem, ou seja, capa, título e sinopse, de duas em duas obras e fomos eliminando as obras menos interessantes. Aqui, o único critério era o interesse em ler e conhecer mais da obra, seja porque achou a capa interessante, gostou da sinopse ou simplesmente ficou com curiosidade, já que todos os motivos que te levam a querer ler uma obra são válidos. As obras foram passadas por votação da maioria e eu me coloquei só como mais um ali junto que tá conversando e votando, tentando ser o mais imparcial possível. Já a segunda fase foi onde a gente leu o primeiro capítulo de cada obra, e agora a gente tá começando a terceira fase, então cola com a gente nas lives que acontecem segunda, terça e quinta-feira às 8h30. Espero vocês lá! Dito isso, eu quero dizer que o que eu vou te ensinar aqui são mais coisas que eu observei e aprendi fazendo esse experimento do que algo acadêmico ou que algum escritor famoso já ensina por aí. Mas ainda assim, são coisas que eu acho importante de se pensar e que refletem justamente o mercado brasileiro e nós, escritores. Então leve esse vídeo como opinião de um amigo escritor que também está querendo sobreviver nesse mercado, e não como uma análise científica ou algo do tipo. Porque tudo que eu vou falar aqui, obviamente, é enviesado. Tudo isso explicado, vamos para a primeira coisa que aprendi analisando todas essas obras, que é: o título, a capa e a sinopse, elas são um conjunto, elas fazem parte da embalagem. Então tem que haver uma conversa entre o título e a sinopse, a capa e a sinopse, e o título e a capa. Teve muitas obras que eu percebi que elas não conversavam muito bem. Às vezes parecia que a capa era de uma história e a sinopse era de uma história diferente. Ou às vezes, nem o título e nem a sinopse conversavam com a capa e vice-versa. Ou às vezes você vê a capa, lê o título e quando lê a sinopse, não tem nada a ver com o que você esperaria pela capa. Então essas três coisas têm que combinar. Tipo quando você combina suas roupas mesmo. Não tem que ficar discrepante alguma coisa. Por exemplo, se na capa tem um dragão, esse dragão tem que estar explicado na sinopse. Ela tem que, no mínimo, mostrar que criaturas místicas existem nessa história. Mas se tem um dragão na capa, e a sinopse fala sobre o romance de um fazendeiro com uma princesa, a capa fica desconexa e o leitor fica tipo, tá, mas e o dragão? E isso causa dúvida no leitor. E existem dois tipos de dúvidas que o leitor pode ter. A dúvida ruim é quando ele não entende do que se trata a história, enquanto a dúvida boa seria quando ele fica curioso sobre o que vai acontecer. Então os elementos apresentados têm que ficar claro para o leitor. Quando você tem um elemento que não conversa com o restante, nasce a dúvida sobre o que se trata aquilo. E essa dúvida é ruim, porque ela desprende o leitor e o afasta da história. E talvez, como o meu exemplo foi meio exagerado, parece que isso é algo óbvio que eu tô falando. Mas teve várias capas que isso acabou acontecendo. Teve capa que tinha uma personagem feminina com uma espada, aí quando você lê a sinopse, é a história de um protagonista masculino e em nenhum momento aquela outra personagem é citada. Então são coisas que acabam passando desapercebido pelo autor porque ele já conhece a história que ele criou, mas o leitor ainda não. E a segunda coisa é, de forma irônica, o oposto do que eu falei agora. É justamente a repetição de informação, mas sem agregar nenhuma informação nova. Não acrescenta nada para a capa e para o título. É quando você lê a sinopse e sai dela sabendo tanto quanto você sabia antes de ler ela. Por exemplo, se eu vejo uma capa que tem um anjo e um demônio de mãos dadas, e o título do livro é O Anjo e o Demônio, aí quando você lê a sinopse ela diz que essa história se trata de um anjo e um demônio. Beleza, a gente sabe disso, mas e aí?
Pra que eu li a sinopse se ela não me trouxe nada? Teve histórias no torneio que a gente olhou pra capa e pensou: nossa, do que será que se trata essa história? E depois de ler a sinopse a gente ficou: nossa, do que será que se trata essa história? Porque o que estava lá era facilmente dedutível pela capa ou pelo título. Então a sinopse tem que falar pro leitor: ó, a história se trata disso, é sobre isso que você vai ler. Claro, você também pode usar a sinopse para expor o tom da sua história ou o tom do seu narrador. Existem diferentes tipos de sinopse, afinal de contas. Eu sei que é difícil decidir o que você vai mostrar na sinopse. Eu mesmo já passei por esse problema nas sinopses que eu escrevi. Mas você tem que fazer as informações se complementarem, mostrando o suficiente para fisgar o leitor. A terceira coisa que eu notei com a primeira fase do torneio também foi as artes. Várias capas de web novel eram feitas com os desenhos que dá pra ver que são originais. E muitas são muito boas, mas algumas se destacam demais. Não por serem ótimos desenhos, mas justamente porque o desenho na capa é amador demais. E isso deixa a história com um cara mais infantil. Não dá pra levar a sério uma história com uma capa que tem um desenho mal feito, porque se a capa é amadora, faz sentido que o conteúdo também seja, entende? Eu não tô querendo julgar suas capacidades desenhísticas. É só uma observação que eu tô fazendo para sua história atrair o máximo de pessoas possível e ficar com a melhor qualidade. Então se você sabe desenhar, vá em frente, faça sua própria capa. Uma capa original com personagens originais chama bastante atenção e isso é muito bem-vindo. Inclusive, se você quiser colocar desenhos dentro dos capítulos é melhor ainda. Ou você pode pagar um desenhista, ou simplesmente deixar para o próprio site fazer a capa. E alguns sites fornecem a capa para você 100% grátis. Quarta coisa que eu aprendi, e esse eu acho que é uma das mais importantes: não seja genérico. E eu digo isso literalmente, porque eu sei que hoje em dia muita gente usa essa palavra só para dizer que não gostou de uma obra, ou mesmo para obras de um gênero que ela simplesmente não gosta. Tipo, não gosto de romance, logo todo romance é genérico. Mas o que eu tô falando aqui é para você ser específico com sua sinopse. Teve várias obras que diziam que a história ia ter mistérios, que o personagem iria enfrentar monstros, iria ter desafios, que o personagem iria para uma aventura genial. Mas sério, o que significa tudo isso? Essas informações tem que estar na tag, no gênero da história, não na sinopse. Ele vai para uma aventura. Que aventura é essa? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? O que ele pode encontrar lá? Sério, você falar que o seu personagem vai enfrentar desafios não diz nada sobre sua história. É uma informação tão abrangente que se espera que seja óbvio que isso vai acontecer. Isso são informações genéricas. O seu personagem foi para outro mundo, vai tentar voltar para casa, enfrentar monstros, conhecer pessoas e ter desafios. Isso não é uma sinopse, é simplesmente o gênero da sua história. Quais são os detalhes? O que torna a sua história interessante? O que chama atenção? O que vai deixar o leitor curioso para ler a sua história? Enquanto mais específico você for, mais a história vai parecer diferente e se destacar entre as demais. Eu li várias e várias sinopses que eram tão parecidas que se eu trocasse as obras não ia fazer diferença nenhuma. Isso acontecia principalmente em histórias de isekai, aonde ao invés do autor focar naquilo que é diferente, ele explica mais do mesmo que o público já sabe. Específico é o contrário de genérico. Se sua história soa genérica demais, então seja mais específico nos detalhes. Quinta lição: a sinopse é o mais importante. Uma sinopse mal feita pode matar o seu leitor. A capa serve para chamar atenção. Se a capa não for boa, o leitor pode até passar um pouco desapercebido por ela. Mas se ele voltar e ler uma sinopse que ele acha interessante, ele vai ler a história. Ou se o amigo dele recomendar ele ler, ele também vai ler a história, por mais que a capa não seja tão boa. O título não importa tanto para fisgar o leitor. Ele pode servir para contextualizar, saber um pouco do que se trata a história só olhando a capa. Com o título, a gente sabe se é história de romance ou uma fantasia épica. Mas a sinopse é aquela que o leitor vai ler para tomar a decisão final. Se a capa for ótima e chamar atenção, mas a sinopse for ruim, pode dizer adeus pro seu leitor. Inclusive, quando a capa é muito boa e a sinopse é muito ruim, o leitor vai ficar ainda mais decepcionado e broxado com sua história, e vai largar, partir para a próxima.
Teve várias obras no evento que o pessoal estava curioso para saber do que se tratava e tiveram uma brochada enorme quando descobriram. Então dedique um tempo para sua sinopse. Para isso não acontecer com sua história, faça várias versões, peça feedback para várias pessoas, de preferência alguém que já seja um escritor. Leve sua sinopse a sério, porque é dela que vem a decisão final do leitor. Se ele vai ler ou não o capítulo 1, vai depender do que ele achou da sinopse. E se você não sabe para quem enviar o seu texto porque não conhece ninguém, saiba que eu acabei de criar um servidor do Discord. É uma comunidade para a gente se juntar, interagir, conversar e se ajudar. Então se você quer conhecer mais escritores e mais pessoas que estão percorrendo esse mesmo caminho, cola aí com a gente. O link vai estar aí embaixo na descrição. Dito isso, a sexta coisa também tem a ver com a sinopse, mas dessa vez o problema é quando você não sabe do que se trata a história, mesmo depois de ler a sinopse. Isso acontece quando o autor usa a sinopse para contextualizar o mundo, falar sobre o passado ou a origem de um personagem, ou sobre uma informação que ele considera importante para a história, e simplesmente esquece de contar do que se trata a história, o que o leitor vai encontrar dali para frente. Para o leitor ter interesse em ler, ele precisa ter expectativa do que ele vai encontrar lá, e para ele ter essa expectativa, ele precisa das informações certas. Tá bom, eu sei que nem toda sinopse vai precisar disso. Como eu disse antes, existem tipos diferentes de sinopses, e se ela faz o leitor se interessar na leitura, então tá ótimo. Mas o problema tá quando o autor só joga várias informações expositivas, mas não dá uma palhinha do que vai ser a história. Assim faz com que o leitor não crie expectativa e não tenha um bom gancho para atrair a leitura. As histórias mais interessantes que passaram para a segunda fase foram aquelas que deixaram claro para o leitor o que iria acontecer. Calma, eu não tô falando para literalmente resumir a história e jogar tudo na cara do leitor enfiando um monte de spoiler. Eu tô falando para deixar claro o arco que vai acontecer na história. Por exemplo, em A Filha do Senhor da Guerra, a sinopse fala sobre uma guerreira que morreu lutando para defender o reino de um ataque do Senhor da Guerra. Aí ela reencarna no corpo da filha dele e jura vingança. Pronto, eu sei exatamente o que esperar do futuro dessa história. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e confere aí se você tá inscrito, porque eu vi que muita gente assiste meus vídeos, mas ainda não é inscrito. Não se esquece de entrar na nossa comunidade do Discord para trocar uma ideia. E se você quer aprender a criar histórias, mas não sabe por onde começar, clica nesse vídeo aí que tá aparecendo para você ter ideias infinitas. Mas caso você já sabe a história que quer contar, mas ainda não sabe como, assiste esse vídeo sobre os 3 pilares do escritor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu sou Lance e até a próxima!